Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje eu resolvi trazer aqui para o canal para vocês mais uma aula de um projetinho meu que já foi lançado há um tempinho atrás, mas aos pouquinhos eu estou pegando esses projetos mais antigos, estou trazendo as aulas aqui para que vocês também possam ter acesso aí e assistir. E todas as informações para que você possa adquirir aí sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixe um comentário também. Dessa forma você tem como apoiar o canal e permitir aí para que futuramente a gente consiga trazer mais projetos gratuitos para vocês, além dos nossos cursos, tá certo? Nós temos uma pequena pausa aí na quantidade de projetos gratuitos, justamente porque o canal ele precisa desse apoio de vocês para voltar a trazer essas peças, combinado? Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, vamos embora! Vamos começar aplicando os detalhes dos pezinhos. Então aqui eu apliquei um pouquinho de cola só para segurar no lugar e vou fazer a aplicação aqui com o nosso pontinho palito. Caso você tenha alguma dúvida, eu já ensinei esse pontinho aqui no canal, ele é bem tranquilo de fazer e eu gosto bastante de usar em aplicações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos os pontinhos de costura que eu já ensinei por aqui. Então, ó, a peça ficará dessa forma, bem bonitinha. Agora, vamos seguir aqui para o pontinho caseado, né, para juntar as duas partes. Eu gosto de trabalhar com a linha dupla na agulha, então eu passo as duas perninhas da linha pela casinha da agulha e já deixo essa argolinha na outra ponta. Então, aqui eu vou começar o caseado pelo calcanhar. Esse pontinho eu também já ensinei aqui no canal e vou fazendo um pontinho até chegar ali do outro lado na parte de cima. Como minha linha aqui tá pequena, eu vou mostrar para vocês como eu faço a emenda. Então, eu dei ali meu último ponto, vou cortar a linha e depois eu só passo com a agulha na última argolinha ali que eu fiz, travando a minha linha. E daqui eu continuo o ponto caseado normalmente. Antes de começar o enchimento, eu gosto sempre de travar a minha linha dando 2 pontinhos no mesmo lugar. E para encher a peça não tem mistério, eu gosto sempre de ir enchendo pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura, ó, porque isso vai dar o formato certinho da sua peça, e depois eu vou preenchendo o meio. Com essa técnica aí, não tem como errar, sua peça ela vai ficar bem linda. Outra dica importante referente a enchimento é você ir fechando a peça aos pouquinhos. Então, colocou uma quantidade de enchimento, vá fechando e continue o enchimento. Faça isso até você finalizar a costura totalmente. Então, aqui para mim já deu a quantidade de fibra, tá? Agora eu só vou fazer aqui a costura e finalizar. Não vou colocar mais fibra nessa peça. E aqui, ó, depois que eu finalizei a minha costura, eu só vim dando uma ajeitadinha na fibra aqui com a própria agulha. Você também pode passar ali o ferro de passar. Aqui agora eu vou fazer a marcação dos dedinhos. Façam a marcação conforme eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Aqui eu utilizei a caneta fantasminha, tá? E vamos começar aí com os pontinhos. Aqui eu comecei dando um pontinho na parte de baixo do pé para poder travar a linha. Passo com a agulha para a parte de cima, saindo aonde fizemos a marcação com a caneta. E agora vamos fazer essa marcação aí com a linha. Aqui eu vou passar com ela pelo dedinho 2 vezes. Dê ali uma puxadinha, ó, na linha para que ela faça esse vinco e agora passe a agulha para o outro lado para fazer a segunda marcação. Agora é só repetir o mesmo processo que fizemos ali do outro lado, tá bom? Essa aula, gente, é um pouquinho mais antiga, então nessa aula aqui eu ainda fazia o arremate pela parte de baixo ali, tá? Mas os arremates novos eu já faço introduzindo a agulha, saindo ali do lado do ponto caseado e aproveitando o mesmo ponto para fazer. Mas dessa forma que eu fiz aqui no vídeo também funciona, tá certo? Então, com os pezinhos prontos, vamos agora para a confecção da perninha. Então, eu vou pegar o molde, ó, vou fazer esse movimento e vou deixar essa marcação ali com a caneta fantasminha. Então, aqui, gente, ó, onde eu fiz essa marcação, eu já tô com as duas partes aí da perninha juntas, eu vou fazer agora o pontinho alinhavo, tá bom? Esse pontinho aí é para fazer a separação dessa perninha em 2 partes, tá? Para dar uma movimentação para essa perninha depois que a gente encher. E depois de finalizar o pontinho, ó, a gente vai dar o ponto de arremate ali pela parte de dentro da perninha para ficar bem discreto.
E aqui eu vou fazer o ponto caseado nas laterais, deixando uma abertura na parte de cima e uma na parte de baixo. Feito isso, vamos agora colocar enchimento. Eu tô enchendo primeiro ali a parte de cima. E eu vou deixar aqui mais ou menos uma marcação de um dedinho ali, ó, sem enchimento. E vou fechar aí. E depois eu vou encher a parte de baixo, tá bom? Já a parte de baixo aí da perninha, nós vamos preencher bem com a fibra, tá? Para ela ficar bem firme. E vamos fechando aí o ponto caseado e terminando o enchimento assim como fizemos lá no pezinho. Ele vai ficar dessa forma. Aqui, ó, depois de finalizar a costura, reparem que eu não cortei a linha. Eu vou posicionar o meu pezinho ali, marcando um dedinho para o calcanhar. E nós vamos fazer a aplicação aqui com um pontinho invisível. Aqui eu estou utilizando a própria linha de costura, né, para fazer o pontinho invisível, mas se você quiser pode usar aqui a linha pipa, que é uma linha mais resistente, tá bom? Então, aqui eu fiz alguns pontinhos, ó, vou puxar a linha e vou seguir fazendo em toda a volta dessa perninha. E ali no final eu vou utilizar o próprio pontinho caseado para fazer o arremate aí dessa linha. Com isso, finalizamos então a etapa aqui das perninhas. Vamos agora para a montagem das orelhas. Então, vamos começar aqui aplicando esse detalhe da frente com um pinguinho de cola de silicone fria. E vamos colocar também um pedaço de manta aqui na parte de trás para estruturar essa orelha, tá? Aqui nessa parte, gente, a cola, ela funciona só mesmo como uma auxiliar, então não precisa usar grandes quantidades. Aqui eu vou fazer a aplicação dessa parte com o pontinho palito e depois eu vou fazer o ponto caseado em volta, juntando todas aí as partes. E para dar um charme, eu vou fazer um rosado no meio dessa orelha. Para isso, eu estou utilizando a tinta de tecido. Então, a técnica é, eu vou sujando o pincel na tinta, tiro todo o excesso em um papel toalha e vou dando batidinhas ao longo da orelha até chegar o tom de rosado aí desejado. Para os bracinhos, eu comecei o caseado pela parte de cima, parei ali quando eu cheguei na mãozinha para poder colocar o enchimento. É importante essa pausa na costura para que a mãozinha e o dedinho não fiquem sem enchimento. Depois é só continuar a costura e finalizar aí o enchimento das peças. O corpinho terá esse formato, ó, a barriguinha ali eu já apliquei com pontinho palito, como nós já fizemos aí anteriormente. E aqui nessa parte de baixo, antes de fazer o ponto caseado, eu vou fazer uma costurinha, unindo, tá bom? Vou fazer isso aí nessas 4 partes que tem essa marcação, ela vai ficar dessa forma aqui. Nessa costurinha, gente, eu usei o ponto caseado, tá bom? E a costura vai ficar pra dentro. Aqui, como é uma peça que eu fiz para presentear uma criança, eu fiz a estrutura com o próprio feltro e a cola quente, tá? Eu vou fazer aqui uma espécie de canudo com esse feltro. Mas se a peça ela for ser só decorativa, que é o que eu trabalho aqui, né? Você pode estruturar aí com arame esse pescoço, com palito, vai ficar bem legal. Então, eu fiz esse rolinho aí, ó, fui colando, né? Enrolando o feltro. E agora eu vou dobrar ele ao meio. Aqui, gente, capricha bem na cola, porque esse palito de feltro ele tem que ficar bem firme, bem estruturado, tá certo? Então, aqui eu vou medir, vou deixar um pedacinho ali para fora do pescoço e vou colar com a cola quente. Prontinho. Agora, para dar andamento, eu vou juntar a parte da frente, vamos ajustar tudo bem direitinho e aqui eu vou colocar uns grampinhos, porque é uma peça grandinha, então os grampos vão me ajudar aí a não deixar a peça sair do lugar enquanto eu faço a costura. Então, aqui eu inicio o ponto caseado ali pelo pescoço e nesse primeiro ponto, reparem que eu vou pegar tanto o feltro do pescoço quanto o feltro do palito que nós fizemos para a estruturação. E vou dar 2 pontos aí no mesmo lugar, que é para travar bem essa linha. Em seguida, eu vou seguir aqui com pontinho caseado até chegar ao outro lado e vou deixar uma abertura para encher essa peça. E aqui eu vou seguir a mesma técnica que eu mostrei para vocês lá no pezinho. Primeiro vai enchendo bem os cantos, abrindo aí a costura com a fibra e em seguida você completa o enchimento aí do meio da sua peça, tá certo? Aí você vai seguir fechando a peça aos pouquinhos e vai continuar o enchimento, exatamente como eu mostrei lá no pezinho para vocês.
Isso vai garantir que sua peça fique com acabamento aí bem bacana. Então, gente, ó, eu segui aqui, finalizei o meu ponto lá na parte de cima do pescoço e agora eu vou só finalizar o enchimento aqui mesmo dessa parte que ficou murchinha. Então, aqui com o auxílio aí de uma tesoura, do enchedor de boneca, a gente vai colocando a fibra até deixar esse pescoço bem firme e bem preenchido. Só cuidado aqui com a quantidade de fibra para não estourar aí os seus pontos, tá? Para o seu acabamento ele não ficar feio. Então, aqui eu vou colocando, vou jogando para as laterais, para o meio, até deixar esse pescoço, ó, bem firme, bem preenchido. Ele vai ficar dessa forma. Vamos agora para a confecção do roxinho. Então, nós vamos lá fazer as aplicações ali da parte da frente. Ele vai ter um detalhezinho na testa. Então, primeiro eu vou encaixar essa parte maior e vou fazer a aplicação com ponto palito. E depois eu vou colocar a parte menor por cima e também vou aplicar com pontinho palito. E aqui, para dar uma textura, tá? Nesse detalhe, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, ó. Então, eu vou aplicando ali com a tesoura. Certifique de que o enchimento vai entrar bem nas pontinhas do detalhe, tá? Eu vou colocar nessas 3 marcações, aí vai ficar bem bonito esse efeito aí no final. Em seguida, eu vou juntar a parte de trás da cabeça, vou colocar os grampinhos aqui, ó, e vou fazer o ponto caseado em toda a volta. E vamos fazer uma abertura na parte de trás aí pro enchimento, tá? Eu fiz ele inteiriço assim para que o acabamento ficasse mais bonito. Então, aqui na parte de trás eu encontro o meio da peça, vou medir ali a altura que eu quero que entre o pescoço, tá? Lembrando sempre de marcar com a caneta fantasminha. E vou fazer a abertura com a tesoura. Então, ó, tome bastante cuidado nessa parte para que você pegue só a parte de trás aí da cabeça, tá bom? Então, faça uma aberturinha. Não faça uma abertura muito maior, gente, do que o pescoço, que é para depois ela não abrir muito, tá? Conforme a gente for enchendo. E aqui eu vou utilizar o auxílio dessa tesoura sem ponta para colocar o enchimento aí nessa cabeça, tá bom? Então, vamos fazendo aí o enchimento de toda a lateral e depois vamos preencher o meio, assim como assim como a gente vem fazendo em todo aí o processo de enchimento da peça. Ela vai ficar, ó, dessa forma. Olhem só como fica bacana esse detalhe ali da testa, depois do enchimento. Então, aqui agora vamos seguir com os detalhes. O nariz eu só costurei e enchi com a fibra, não tem muito mistério. Aqui na parte do focinho, né, do bigode, eu vou fazer o preenchimento com a manta também, tá? Então, eu colei uma parte, vou recortar o excesso e vou repetir para que nós fiquemos com esse preenchimento duplo aí. Então, antes de fazer o caseado, eu vou fazer aqui a marcação do meio, ó, é um risquinho e depois eu puxo 2 boquinhas aí para lateral, tá? Com a caneta fantasminha e vamos fazer o bordado. Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, mas você pode usar aí a linha de bordado, tá? Pode usar a linha com 4 perninhas de linha na agulha, o que você preferir. Então, fiz o ponto único ali para marcação do meio e para a boquinha ali nas laterais, eu vou fazer o pontinho atrás, tá bom? Que é um pontinho que eu também já ensinei aqui no canal. Finalizado esse pontinho, eu vou fazer aqui um detalhe com um ponto chamado nó francês. Então, eu passei a minha agulha, dei ali 3 voltinhas na agulha com a linha e volto, ó, bem próximo ali do pontinho que eu saí e puxo a linha. Aí, ele vai dar esse nozinho aqui e vai dar esse efeito bem bonitinho. Em seguida, eu vou continuar o processo do outro lado, vou juntar a outra parte e fazer o ponto caseado em volta. Agora, então, vamos para a montagem do nosso coelho. Então, eu comecei aqui achando o meio da peça e fiz uma marcação. A partir dessa marcação, eu vou marcar ali um dedinho e vou posicionar a perna aí do nosso coelho. E aqui, gente, eu vou utilizar também o ponto invisível para fazer a junção dessa perna aí no corpinho. Aqui eu vou fazer dessa forma aí, que é uma forma tradicional que eu faço, mas tem um detalhe novo que eu ensino lá na aula da boneca Júlia, da apostila de Páscoa volume 3, que deixa esse acabamento aí bem mais bonito, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é um pouquinho mais antigo, então tem alguns detalhes que eu faço de forma diferente.
Então, aqui, ó, eu finalizei o ponto, fiz dos dois lados e apliquei a outra perninha. Agora, vamos seguir com a aplicação da cabeça do nosso coelho, tá? Então, aqui eu vou fazer uma passagem na fibra, utilizando a tesoura. Vou encaixar o pescoço, ver se tá tudo certinho, se ele tá entrando ali direitinho. E vou abrir aqui mais uma vez o caminho e vamos começar a aplicação. Então, aqui eu vou utilizar a cola quente, pode caprichar aí na quantidade de cola e vamos encaixar o pescoço. E aqui, gente, é importante que vocês pressionem até a secagem total aí dessa cola, tá? E vamos finalizar a aplicação aqui, gente, fazendo um pontinho invisível, tá? O pontinho invisível aqui, ele é muito importante para a fixação aí dessa cabeça no pescoço. Então, aqui é o pontinho que a gente já vem fazendo aí na peça, né? Pega um pedacinho ali do pescoço, um pedacinho da cabeça e vamos fazendo toda a volta. Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum também, dupla na agulha, lembrando aí que você pode utilizar a linha pipa, se você preferir, que é uma linha mais reforçada, tá certo? Então, vou fazendo os pontinhos aqui, ó. Vou puxando a minha linha e vou dar toda a volta aí nesse pescoço, tá? Aqui na parte de baixo, ó, um pouquinho mais chatinho, porque, né, tem essa união ali da cabeça com o pescoço, mas é só seguir fazendo esse mesmo processinho aí em toda a volta. E depois que eu finalizar esse pontinho, tá? Chegando lá do outro lado da peça, nós vamos fazer aqui o ponto de arremate. Você pode dar 2 pontinhos bem discretos, ó, para que essa linha ela fique mais escondidinha. Eu gosto de dar 2 pontinhos para ficar bem firme e depois introduzo a agulha lá para dentro da peça e corto a linha. E se você quiser que esses pontinhos fiquem ainda mais discretos, você pode vir com a agulha, ó, e ir raspando o feltro, tá? Isso vai ouriçar a fibra e vai esconder aí o seu pontinho invisível. Agora, vamos seguir aqui com a montagem do roxinho, tá? Nós vamos alinhar ali essa parte do focinho com o detalhe da testa. Vamos aplicar a cola quente e vamos posicionar. E aqui você vai pressionar até a secagem total. E vamos fazer esse mesmo processo ali com o nariz do nosso coelhinho, colando ele bem acima ali de onde fizemos a costurinha. Depois eu vou utilizar aqui a caneta fantasminha para marcar a posição dos olhos, para eu ver certinho onde eles vão entrar. E eu vou fazer a aplicação aqui normal, tá? Tô utilizando ali a linha de costura. Vou fazer primeiro a profundidade, que eu gosto de fazer aqui nessas peças que eu vou aplicar o olhinho aí de pérola ou meia pérola. Depois de travar a minha linha na parte de trás, eu vou voltar com ela, passando aí umas 2 a 3 vezes, tá? Para fazer essa profundidade antes de aplicar aí a minha pérola. Então, finalizada essa parte, vamos aqui para a colocação da pérola, tá? Eu gosto sempre, gente, de passar umas 3, 4 vezes, umas 3 vezes no mínimo com a linha aí pela pérola, tá bom? Para que ela fique bem segura aí e não saia do lugar. Depois eu vou fazer aqui uma marcação de sobrancelha com a caneta fantasminha e vou fazer um pontinho único com essa linha aí para fazer essa marcação. Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, mas lembrando que você pode usar aí a linha de bordado, se você preferir, para que ela fique mais evidente. Então, aqui eu vou finalizar fazendo o arremate na parte de trás. Aqui eu dei 2 pontinhos e vou passar com a minha agulha lá para dentro da peça, ó, puxando esse pontinho para dentro. E aqui, como a minha linha ainda está comprida, eu vou aproveitar para fazer aqui já o outro lado do olhinho, tá? Eu não vou cortar ela agora totalmente. Vou repetir todo o processo. Agora, vamos seguir com a colagem das orelhas. Reparem que ela vai ter um lado mais retinho, é justamente o lado que nós vamos deixar ali para dentro, tá? Então, essa orelha ela vai encaixar ali justamente em cima do buraquinho da aplicação do olho. Vamos aplicar a cola quente e posicionar, só cuidado para a cola não aparecer ali na parte da frente. E repito o processo com a orelhinha do outro lado. Aqui, para dar mais um charme, ó, eu vou dobrar a pontinha dessa orelha e vou aplicar um pouquinho de cola, para que ele fique com carinha aí de coelhinho mais sapeca.
Agora vamos colar aqui os bracinhos, que não tem muito mistério. A única coisa aqui é que você precisa esperar a secagem total da cola, tá bom? Para essa peça não soltar aí do lugar. Se você preferir, pode passar o pontinho invisível em volta dele também. Aqui para as bochechas eu vou utilizar a mesma técnica que nós utilizamos lá na orelhinha para fazer o rosado. E as minhas peças, elas têm uma assinatura, que são esses pontinhos de luz que eu faço com a tinta de tecido na cor branca. Olhem como fica super charmoso. Enquanto a tinta da bochecha seca, vamos aqui fazer o rabinho, tá? Então, é um círculo de feltro que nós vamos fazer o pontinho alinhavo aí na bordinha. E depois nós vamos puxar essa linha, que é para fazer um fuxico. E aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra, gente, é bem pouquinha mesmo, tá? Só para dar um pequeno volume e vamos finalizar aí o fechamento dessa peça, tá? Esse rabinho, gente, acaba sendo um detalhe opcional. Se vocês não quiserem colocar, não precisa, até porque o nosso coelhinho ele vai ter aí um macacão, tá? E fica a critério de vocês. Então, aqui eu vou utilizar um pouquinho da cola quente para ajudar na fixação desse rabinho ali na parte de trás, tá? Se oriente ali no meio para colar ele bem centralizado. E aqui, para ajudar a fixar, você pode passar um pontinho invisível também em volta desse rabinho. Aula 1 finalizada, bora para a segunda parte.